noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez para mais uma semana de atividades na Casa Espírita, que possamos aqui nos unirmos nessa egrégora de luz e paz que a espiritualidade superior nos concede para o desempenho de nossas funções, da nossa jornada. Sejam todos bem-vindos. Hoje Clélia e Márcia não estão presentes, mas pode deixar que está tudo bem, são questões de família que estão resolvidas já, e quarta-feira já estão aí de volta, tá? Se Deus quiser, tá bom? Então, pedindo a todos que chegaram a primeira vez, aqueles que já são da casa, nesse momento agora procurar ficar em paz, procurar ficar envolvido com o trabalho a ser aqui realizado na noite de hoje. A gente pede gentilmente para que todos desliguem os celulares, tá? Para que o trabalho possa fluir em comunicação com a espiritualidade, tá? Que a gente possa se concentrar nas mensagens, nos ensinamentos que aqui serão colocados na noite de hoje. Tá? Então, a leitura que saiu para a gente hoje é sobre o silêncio. Eu acho muito importante essa reflexão, é muito lindo esse texto. Cale a sua mente, ouça seu silêncio, que terá todas as respostas. Elas nunca vêm de fora, mas do seu mais profundo ser. Dentro do silêncio, ouça a natureza. Não fuja de si próprio. Estamos constantemente conectados com o universo. Ouça o que ele tem a dizer. Esvazie todos os sentimentos que levam você a ficar surdo às suas necessidades mais profundas. Cale a sua mente a tudo que lhe afaste da sua essência. E dentro do silêncio, encontre-se com o seu eu. Converse com ele. Ame-se. Cale a sua mente a tudo que lhe fere, lhe maltrata e procure dentro do silêncio saber quem é você. Qual a proposta do universo para você? Cale a sua mente para tudo que lhe afasta do Criador. Cale a sua mente para o mundo barulhento, que nos desvia de nossa missão, que nos afasta cada vez mais de nós mesmos. Mente barulhenta nos distrai, não nos deixa ouvir nossa proposta maior. Cale sua mente e encontre a sua alma. Assim seja. Nesse momento agora, possamos elevar o nosso pensamento para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Mestre, estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Sua palavra, de Sua mensagem, de Seu amor, que todos os irmãos, nossos companheiros espirituais, nossos mentores, nossos protetores, possam estar aqui nesse momento atuando em favor de todos os filhos, que também abençoe e ilumine todos nós na nossa jornada, no nosso dia, a nossa palestrante, que terá o dom da palavra hoje, e que possamos sempre, na busca da nossa evolução, subir mais um degrau na jornada evolutiva da vida. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, com muita alegria, a gente recebe na noite de hoje nossa irmã Jane Moreira, bem-vinda, Jane, com o tema Valorização e Conservação da Vida. Jane? Boa noite a todos. Como a gente costuma dizer, dos dois lados da vida, porque não somos só nós que estamos aqui nesse momento. As outras cadeiras também estão ocupadas, né? Bom, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre esse tema que Juliano falou agora, que é valorização e conservação da vida. E a gente pensando num tema como esse, vamos buscar primeiro definir as duas palavras. O que é valorizar, o que é conservar. Então, no sentido mais literal, valorizar é dar valor, importância a algo, a alguém ou a si próprio. Né? E conservar é manter o bom estado, é preservar. Isso está contido também nos ensinamentos trazidos pela doutrina espírita.
E a gente pensa assim, né? Vamos fazer uma comparação com algo que a gente gosta muito de receber. Pelo menos uma grande parte, principalmente quando nós éramos pequenos, nós gostávamos de receber um presente. Né? Às vezes, aquele que é bem educado recebe um presente, mesmo que não goste, o que ele faz? Agradece. Né? Não gostou, mas agradece. Independente. Mas todos nós já fomos presenteados alguma vez por alguma coisa. E continuamos, né, sendo presenteados. Nós sabemos aí que os avós, por exemplo, quem já é avó, no sábado teve missão, né? De dar presente para os netos. Não, Carlos? Pois é. Então vamos imaginar que nós, né, queríamos alguma coisa e nós recebemos algo que era assim, aquilo que eu estava querendo, aquilo que era fundamental para mim naquele momento. E aí eu recebi, quando abri aquele presente, nossa, eu adorei. Quando você abre e você mostra para a pessoa que te deu aquilo, o quanto você gostou, o quanto você está valorizando o que foi recebido, aquele que deu vai ficar feliz. Assim, puxa, acertei no presente. E ao mesmo tempo, quando a gente mostra essa importância, fazendo com que esse presente, sendo um bem durável, né, e a gente utiliza da melhor maneira possível para que ele dure muito tempo, nós mostramos para essa pessoa que nos deu essa importância através da conservação. Quando a gente conserva aquilo que foi dado. E o que nós recebemos de Deus? A vida, né? A vida, o dom da vida, foi um dos maiores presentes que nós já recebemos na nossa existência. Porque não é só essa vida aqui, a nossa vida é eterna. A nossa passagem por esse planeta, por esse orbe, ele é temporário, mas a nossa vida é eterna. E é um grande presente que Deus nos deu, foi justamente a oportunidade de estarmos aproveitando essa encarnação que nós pretendemos valorizar e conservar. Valorizar sempre, né, cada fase pela qual nós passamos. Sejam aquelas fases onde nós temos alguns percalços, alguns obstáculos que nós temos que suplantar, mas também de valorizarmos as nossas vitórias. Nós temos uma tendência muito grande a valorizar sempre tudo aquilo que é mais positivo. Mas tem uma passagem, uma frasezinha no Evangelho que diz assim: em tudo dai graça. Foi nos ensinado por Jesus. Nem sempre as questões pelas quais nós passamos nos trazem bons sentimentos, boas sensações, mas à medida em que nós internalizamos o Evangelho de Jesus nos nossos pensamentos, no nosso coração, nós vamos aprendendo a dar graça em tudo. Agradecer mesmo pela topada que a gente dá. Né? Eu devia ter olhado melhor para o chão. Mas temos que procurar. E ao mesmo tempo que nós procuramos valorizar essa existência em todas as etapas da nossa vida, nós também temos que, como premissa das próprias leis naturais, que é conservar aquilo que nos foi dado. Se nós conservamos um presente, um bem que nos foi ofertado, esse corpo é o veículo que nós vamos utilizar para vivermos
todas as experiências pelas quais nós vamos passar enquanto nós estivermos aqui, que ninguém sabe que tempo é esse. Alguns já estão nessa estrada aí há algum tempo, outros estão há menos tempo, né? Outros não se sabe ainda a quanto vão, mas enquanto tivermos a oportunidade de estarmos aqui encarnados, é fundamental que nós nos preocupemos também com essa máquina que nos oferece abrigo para a nossa alma, para o nosso espírito, viver aquilo que ele tem que viver durante o tempo que aqui estiver. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec faz uma pergunta aos espíritos superiores sobre qual é o primeiro direito de todos os seres humanos. Qual o primeiro direito natural que todos nós temos? E lá na Lei de Conservação, na quarta parte, ele fala o seguinte, os espíritos respondem para Kardec, lá na questão 880. O primeiro de todos os direitos naturais do ser humano é o de viver. E aí eles continuam. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante e nem de fazer o que quer que possa comprometê-lo, inclusive a própria vida. Então, nós não temos o direito de comprometer a vida de ninguém. Seremos responsabilizados se assim o fizermos, mas, ao mesmo tempo, também somos responsáveis por conservar a nossa vida. Porque o primeiro direito natural que nós temos, como seres humanos que estamos aqui encarnados, é o direito de viver. Então, a gente não pode pensar que nós podemos arbitrar se A, B ou C está no momento de ir embora. Por quê? Embora Jesus fala, sois deuses, nem Deus, né, arbitra de qualquer forma a hora que eu tenho que partir. Isso já está predestinado lá quando eu estive reunida no departamento reencarnatório, que eu não lembro como foi, nem como foi, mas eu tenho certeza disso. Quando estávamos lá no departamento reencarnatório, nós recebemos uma boa dose de fluido vital para podermos viver um determinado período aqui nesse plano. Agora, se eu voluntariamente, inadvertidamente, eu começo a utilizar esse corpo, eu começo a poluí-lo, intoxicá-lo e abreviando a existência dele, eu vou ser responsável por isso. Todo mundo aqui conhece a história do livro Nosso Lar, de André Luiz, que é o primeiro livro daquela série fantástica que nós temos, psicografado por Chico. André Luiz, quando desencarnou e foi para a espiritualidade, porque ele não foi primeiro para Nosso Lar, né? Quem não leu o livro, todos provavelmente devem mais ou menos conhecer, mas ele desencarnou vítima, né, de um câncer, de algumas questões físicas, e ele foi para um umbral. Ele viveu no umbral durante um tempo. Quando ele sai desse umbral, né, quando ele, após muitas preces, orações daqueles que gostavam dele e tiveram, né, a missão de ir lá recolhê-lo, aí ele foi para o Nosso Lar, para ser tratado lá. Então, André Luiz, ele arbitrou, enquanto estava encarnado, utilizar o corpo de forma inadequada, com bebidas, com farras,
com alimentação inadequada, embora fosse médico, né? Mas foi opção dele. E nós, enquanto estamos encarnados, nós temos a responsabilidade de cuidar bem de nós e também de não comprometermos a vida daqueles que conosco caminham. De nós, além de valorizarmos, ajudarmos a conservar. Muitas vezes nós temos em nossas famílias pessoas que passam, né, um tempo convivendo conosco, que por motivos, né, que nós não sabemos quais, mas adoecem e partem antes de nós. Mas muitas vezes, na hora que nós vemos aquele sofrimento muito grande dos que estão perto, nós até desejamos, nossa, ele está sofrendo demais, talvez esteja na hora de partir. E alguns, no momento de total desespero e muitas vezes inconsciência, abreviam a vida desses nossos irmãos. Quando, na verdade, havia um planejamento que ele passaria por aquilo e nós, enquanto família que estamos juntos, temos a missão de amparar, mas nunca de previamente finalizar a vida daquele, mesmo que esteja sofrendo. Porque faz parte do processo de depuração daquele espírito. Nós não podemos imaginar exatamente em que momento foi isso. Então, a nossa existência física, ela tem que ser preservada nessa encarnação, porque só Deus sabe qual é o tempo de cada um. É o tempo de Deus. Nós não podemos imaginar qual seria ele, né? E nós temos que pensar que a reencarnação é um presente divino. Olha o presente que nós recebemos. E como nós temos a grande responsabilidade de sermos, cada dia, um pouquinho melhor, cada dia mais consciente do que realmente viemos fazer aqui. E o que é interessante, que é a doutrina espírita, quando a gente começa a estudar a doutrina, a gente vai percebendo que os ensinamentos que nos são trazidos, ora, né, quando Kardec faz aquela codificação, e é interessante a gente estudar, se não foi Kardec que escreveu a codificação. Na verdade, ele foi o intérprete dos espíritos. Ele recebeu as informações através de vários médiuns, através de vários espíritos, compilou aquelas informações e ele foi o intérprete que fez a transcrição de toda essa obra que a gente conhece, né? E que estuda, e a cada vez que estudamos, descobrimos mais alguma coisa. Então, esses ensinamentos que foram trazidos pela doutrina espírita nos fizeram perceber o quanto é importante nós valorizarmos esse momento da nossa existência, que é essa encarnação que nós estamos. E é interessante, que nós, quando passamos por essa existência, nós não sabemos, não temos a mínima noção se o que nós viemos fazer aqui, se é uma expiação ou se é uma reparação ou se é uma missão. Alguns, talvez, nós tenhamos certeza que vieram em missão. Um exemplo: Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa, muitos deles vieram numa missão, sofreram muitas coisas. Tem uma história interessante de Chico, que ele tinha um momento da vida dele que ele estava muito deprimido, porque ele estava sendo acusado de fraudes com relação aos ensinamentos que ele trazia sobre os espíritos, e ele estava muito, muito deprimido, e ele pediu
que Emmanuel levasse a Nossa Senhora um pedido, que era que ela mandasse uma mensagem para ele, uma mensagem direcionada a Maria de Nazaré. Nós fazemos isso muitas vezes, na hora que nós rezamos, né? Só que Chico tinha um intermediário que era Emmanuel. E Emmanuel, né, falou que falaria. Então, depois de muito tempo, de algum tempo, Emmanuel volta com uma frase enviada por Maria de Nazaré para Chico Xavier. Esse livro, essa história está nesse livro aqui, ó, Lições de Chico Xavier, que é do Marcelo Souto Maior. E Emmanuel fala para Chico assim, ela mandou dizer que isso passa, isso também passa. Isso também passa. Esse momento que você está vivendo agora, essa depressão, isso também passa. E Chico anotou essa frase no papel e colocou do lado da sua mesa, da sua cama, e todas as noites, quando ele fazia a oração e lia a frase, isso também passa. Depois de um tempo, Chico estava melhor, né? Já estava se sentindo menos deprimido, e Emmanuel sustrai e falou assim, Chico, há um outro recado para você, por causa do euforismo, né, também, ela mandou dizer que isso também passa. Então, em todos os momentos da nossa vida, que a gente muitas vezes não valorizamos, vamos imaginar então essa frase, isso também passa. Momentos de grande alegria são ótimos para serem vividos, mas não é só para isso que nós viemos aqui. Então isso também passa, mas também nós não podemos nos desesperar quando a fase for aquela fase da roda gigante que ela tem embaixo, porque isso também passa. Outro dia eu estava fazendo uma oração e estava muito mais relacionada a questões diversas que não eram as questões espirituais. E eu falei, me viu uma luz, algo que me fortaleça. Aí no dia seguinte eu recebi um convite que não era, que era missão. Aí eu falei para eles, poxa, mas era justamente isso, não era bem isso que eu queria, mas vou aceitar, né? Vou ter que encarar essa também. Porque as coisas vão acontecendo nas nossas vidas e a gente muitas vezes não entende por quê. Mas isso também passa. A roda gigante sobe e aí a gente vê aquele visual maravilhoso lá de cima. Aí quando ela vem para baixo, você vê as engrenagens, que não é tão lindo assim, mas ela vai subir de novo, tenha certeza. E quanto mais a gente tem fé, quanto mais a gente acredita, mais a roda fica menos tempo embaixo e mais tempo em cima. Mas a gente tem que acreditar. E o Espiritismo é interessante porque ele vai justamente nos trazer nos mostrar o destino que o Criador traçou para nós. Que destino é esse? Para todos nós, independente do momento que cada um de nós estejamos vivendo, que é a perfeição espiritual. Um dia, né, estaremos lá no patamar angelical. E aí, para isso, a gente tem que ir aceitando as missões que vão aparecendo. É trabalhar no bem, é a transformação moral. E aos poucos, nós vamos galgando, né, degrau por degrau, até alcançarmos essa plenitude. A gente costuma brincar, lá no Fraternal, assim, olha, tem uma missão para você, vai ganhar um tijolinho, né? Vou botar no degrau e o pessoal vai assumindo, uns assumem, uns às vezes pegam até um caminhão, mas outros vão de tijolinho em tijolinho. Mas isso faz parte desse nosso processo. E o que é interessante é que o Espiritismo ele tem recursos valiosos que nós podemos usar e muitas vezes não usamos. Esses recursos, eles vêm principalmente para nós
em forma dos ensinamentos que nós vamos recebendo. Eu vi um deles. Nos auxiliar a adquirir uma fé fundamentada no raciocínio e na lógica. A famosa fé raciocinada. Aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, a fé transporta montanhas. Aí tem no item 11, que fala fé, mãe da esperança e da caridade. Aí tem uma passagem que vai fazer com que nós reflitamos sobre essa fé raciocinada. Quem escreve essa passagem é José, um espírito protetor. Ele assina dessa forma. Então ele diz assim, ó, não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Não acredita em tudo. Pensa, raciocina. E ele continua, amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nela credes. Segui os nossos conselhos, mas dai-vos conta do objetivo que nós vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingir. Então, você vai amar a Deus, mas vai acreditar porque você ama. Você vai acreditar nas promessas, mas saber por que acredita. Você vai seguir os conselhos, mas também vai mostrar por que meios eu vou conseguir alcançar esses objetivos. E aí ele termina assim, ó, crede e esperai, sem jamais desfalecer. Os milagres são obras da fé. Por mais que a gente pense assim, não tem jeito, não vou conseguir. Só a nossa fé, só a crença que existe uma força maior em tudo que existe nesse planeta que nós vivemos, em tudo que existe nesse universo, vai fazer com que a gente perceba que no momento certo, o que é nosso nos será trazido. Porque nem sempre é o momento. A gente pede algumas coisas e às vezes elas não acontecem, mas faz parte. Não é o teu momento ainda. É a mesma coisa que você fala, vamos no centro espírita, vamos lá, vou levar meu filho, minha filha, e ele não quer ir, vou levar minha irmã que precisa estar ouvindo isso aqui. Quem precisava estar ouvindo era você. O momento dela vai chegar. Cada um de nós tem um momento. A gente estimula, mas o despertar, ele é individual. Cada um de nós vai despertar no momento certo. E esse é o nosso tempo? Não, é o tempo de Deus. Um outro recurso muito valioso que o Espiritismo nos traz é justamente despertarmos para a compreensão da justiça divina, do que nos é concedido. Nós não sabemos o que foi a nossa existência em vidas pretéritas. Nós sabemos que nenhum de nós nasceu ou foi criado por Deus diferente dos outros. Todos fomos criados iguais. As nossas trajetórias, nas diversas vidas, quem fez fomos nós, espíritos encarnados em diferentes momentos dessa etapa evolutiva aí. Só que esse nosso pretérito é o famoso baú que nós carregamos e que nós temos que ir descartando aquilo que não é necessário a cada nova encarnação. Aquilo que não está bom lá dentro, nós vamos ter que arrumar um jeito de reciclar. Reciclar de que maneira? Reencarnando e fazendo diferente. Essas oportunidades nos são dadas por Deus. Nos é concedida, a permissão de retornarmos a um planeta
que tenha uma densidade parecida com a nossa, e nesse caso, estamos aqui, nesse planeta Terra, todos nós, que não é por acaso, com a oportunidade de sermos melhores. E vamos ter certeza que ao retornarmos, certamente estaremos um pouquinho melhor do que quando viemos. Pelo menos já conseguimos entender um pouco mais o que estamos fazendo aqui, de onde viemos e já sabemos para onde vamos. Embora nem todo mundo queira voltar tão rápido e muitas vezes tem até receio de quando volta, mas não devemos ter, porque nós já estamos melhores, nós já conseguimos evoluir um pouco mais, já conseguimos nos transformar, por mínimo que seja, mas já estamos melhores. E me coloco nesse mesmo patamar. Um outro recurso que o Espiritismo nos traz, eles nos sensibilizam para que nós sejamos gratos a Deus. Quando a gente recebeu aquele presente lá que a gente queria muito, e quando a pessoa nos deu, o que nós falamos? Obrigada, adorei o seu presente. E ser grato a Deus é ser grato justamente pelo benefício da vida e pela possibilidade de aprendermos a amar. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Isso é um presente, isso é um benefício que Deus nos trouxe, nós devemos ser gratos. Volta àquela frase, em tudo dai graça. E o Espiritismo, né, que é esse consolador que foi prometido por Jesus, ele vai justamente nos habilitar a nós enfrentarmos principalmente as nossas dores e os nossos desafios, que ao longo das nossas vidas eles não são poucos, eles são muitos. E aí quando nós constituímos muitas vezes as nossas famílias, a nossa responsabilidade com aqueles que estão junto de nós também é muito grande, porque muitas vezes nos causa sofrimento, muitas vezes nos causa angústia, muitas vezes nos causa preocupação, mas isso nos faz também o quê? Crescer. Entendendo que essa oportunidade aqui de estar encarnado é justamente para nós crescermos, para aprender. E quando a gente deita no nosso travesseiro à noite, que nós usamos a prerrogativa de Santo Agostinho, que mandava que nós fizéssemos, ele fazia isso, né? Deitava e à noite ele pensava tudo que ele fez. Se o que ele fez foi bom, se ele prejudicou alguém, ele refletia sobre tudo aquilo. E ali no leito dele, ele ainda pedia perdão, se por acaso tivesse feito mal a alguém. Às vezes a gente nem sabe, sabia? Que fez mal. Às vezes a gente deixa de dar um sorriso para uma pessoa, alguém passa e dá boa tarde, boa noite, bom dia, você não vê. Aí a pessoa fala assim, nossa, passou por mim outro dia e nem falou comigo. Eu falei, desculpa, não vi. Né? E realmente a gente não vê. Mas a gente pede perdão à noite caso eu tenha sido, né, inconveniente com alguém. Antigamente a gente brincava com os colegas na escola, isso muito antigamente, tá, gente? Sim, tem um bom tempo. E, hoje eu reflito sobre isso. A gente mexia, fazia umas bobagens mesmo. Hoje seria chamado de bullying. Se nós refletirmos em muitas coisas, na época em que nós éramos jovens, estudantes, né? Nós fizemos bullying com os nossos colegas e também sofremos. Só que antigamente era diferente. Hoje, quando tem uma oração que se chama oração do perdão, e quando eu pego para fazer aquela oração, ela é interessante porque uma parte dela
eu vou perdoando a todas as pessoas que me fizeram mal. Né? E às vezes elas nem souberam. E numa segunda parte, depois de respirar 3 vezes, lembra a Sônia, né? Soltar o ar. A outra parte, eu vou pedindo perdão para tudo aquilo que eu fiz e que eu tenho consciência que fiz, e tudo aquilo que nós podemos ter feito e não temos a mínima consciência do que fizemos, mas marcou muitas vezes profundamente o outro. Então, o Espiritismo, ele nos traz essa luz no nosso caminho, da gente refletir, de nós principalmente, tendo essa transformação, valorizarmos o presente que nos foi dado. E, além disso, nos conservarmos no caminho reto, que é muito difícil. Até porque nós estamos num planeta que nos cobra muitas coisas, que nos faz agir, que nos faz querer muitas coisas. É difícil? Muito difícil. Mas nós conseguimos. Porque se nós elevarmos o nosso pensamento em oração e pedirmos ajuda, a ajuda vem. É difícil superar, muitas vezes, algumas etapas da vida. Muitas vezes também complicado entender por que aquilo está acontecendo comigo. Nossa, eu sempre fui tão boazinha, mas acontece. E aí tem uma frase de Marlene Nóbrega, que ela diz assim: quando transformamos os valores materiais em valores transcendentes, em valores espirituais, nós realmente mostramos que confiamos na providência divina. A gente se preocupa muito com as questões materiais. Se está faltando alguma coisa, se há algo que a gente poderia ter feito e não fez, isso é normal, porque nós estamos nesse orbe aqui que nos leva a nos voltarmos muito mais para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. Mas quando nós começarmos a confiar mais, confiar mesmo, tem pessoas que você olha assim, nossa senhora, eu queria ter a fé dela. Já viram alguém assim? Na família sempre tem um, né? Que quando reza e quando ora, é uma vibração muito forte. Minha mãe era uma pessoa assim, eu lembro, minha mãe já desencarnou há uns 5 anos, mais ou menos, mas o que era interessante é que a gente ligava para ela: mãe, faz uma oração aí que eu estou tão deprimida hoje. Minha mãe de lá, ela não era benzedeira, né? Minha mãe era católica, minha mãe era do grupo carismático, pastoral da saúde, mas ela tinha uma fé, uma oração que transbordava. Então, muitas pessoas na família faziam isso. Então, nós temos que aprender realmente a confiar, para que, como Marlene falou, né? Quando transformarmos valores materiais em valores transcendentes, nós estaremos alcançando essa plenitude espiritual. E nós viemos aqui justamente para isso. Porque as questões materiais, muitas vezes, mais do que as emocionais, elas nos preocupam, elas nos afetam, elas nos adoecem. E lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, de novo, que eu digo que é o famoso manual de sobrevivência que nós temos, abrindo ele em qualquer local, em qualquer página, você lendo e interpretando uma frase que seja, nós temos ali o nosso Consolador. E no capítulo que fala do Cristo Consolador, eles nos falam assim: que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. A abnegação e o devotamento
são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. E quando desenvolvemos o sentimento do dever cumprido, nos será dado repouso ao espírito e à resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo, tanto quanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. E muitas vezes, quando nós nos voltamos, nos colocamos naquela posição de muito sofrimento do coração, da alma, o nosso corpo físico também adoece. E aí as famosas, doenças psicossomáticas, que fazem com que partes do nosso corpo recebam uma carga negativa e afetem diretamente os nossos órgãos do nosso corpo físico. E hoje Sônia fez uma meditação conosco de cura, utilizando cada um dos nossos centros de força, dos nossos chakras, ativando cada um deles com a energia, fazendo com que essa energia trabalhasse a limpeza desse nosso organismo físico. Que quando nós deixamos adoecer e não cuidamos, dessas enfermidades, o nosso perispírito também adoece. E nós levamos sequelas para um outro momento da nossa existência. Então, nessa passagem do Cristo Consolador, quando ele diz que o coração bate melhor, a alma se asserena e o coração se forra aos desfalecimentos. E aí nós temos que pensar como é que nós queremos transportar o nosso corpo espiritual quando deixarmos nesse planeta aqui, nesse orbe, nesse plano, esse corpo físico aqui, que já foi muito machucado, muito macerado, mas que serviu de abrigo a esse espírito, a essa alma que está encarnada aqui, vivendo esse momento. Então, nós sabemos que o Espiritismo nos fazem fortalecer, nos traz argumentos para que nós valorizemos e sustentemos as nossas vidas cada vez mais e mais, em todos os momentos da nossa existência. A gente vai descobrindo isso, e muitos de nós aqui, eu me coloco nessa posição, descobrimos esses ensinamentos, essas verdades que são ditas para nós na doutrina espírita, já com bastante idade. Eu digo que eu sempre gostei muito dos ensinamentos espíritas, mas só comecei mesmo a me aprofundar talvez há uns 12, 15 anos atrás, já perto de me aposentar, como professora, fui começar a estudar, comecei a ter tempo para estudar. Por quê? Eu vim de uma família católica, estudei numa escola católica, uma parte da minha educação foi numa escola católica. Mas eu digo sempre que eu só aprendi a conhecer quem era, por exemplo, Jesus, quando eu comecei a estudar, a entender o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, na minha concepção, Jesus e Deus eram a mesma pessoa. Na minha concepção, Maria de Nazaré era a mãe de Deus. Quando na Ave Maria a gente reza isso. Mas na verdade Maria é mãe de quem? Maria é mãe de Jesus e não mãe de Deus. Então, nossa, como é que Maria é mãe de Deus e é mãe de Jesus? Porque a gente entendeu assim,
Maria concebeu Jesus e teve lá na manjedoura. Mas na Ave Maria, nós rezamos que Maria é mãe de Jesus. Então, os dois são a mesma pessoa. Não que tenham encarnado um no outro, mas que confusão, né? Aí, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu entendi quem era Jesus. Inclusive, aprendi a conversar com ele. Inclusive, aprendi o que era realmente a essência de uma oração. E que também não adiantava eu pedir, só pedir e pedir. Mas, antes de tudo, confiar e agradecer. Porque a gente pede, né? Mas num determinado momento, já não está adiantando isso não, vou tentar outra agora. E eu lembro, como vindo de uma família católica, né? Meu pai, por exemplo, meu irmão, quando tinha 5 meses de vida, ele quase desencarnou, ficou internado, desidratou, e meu pai fez uma promessa. A promessa do meu pai era levar o meu irmão, meu irmão tinha que, se ficasse bom, quando chegasse a uma certa idade, ele tinha que ir lá em Nossa Senhora Aparecida para pagar a promessa que o meu pai tinha feito, né? E meu irmão, que eu saiba, nunca foi pagar essa promessa, mas eu, há mais ou menos 20 anos atrás, eu falei para meu pai: pai, olha só, acho que está na hora do senhor ir lá naquela Basílica de Nossa Senhora Aparecida pagar a promessa. Quer ir? Eu te levo. Aí fomos eu, ele, minha mãe, cunhada, sobrinha, e ele ficou extasiado, né? E a gente tem essa característica das promessas, né? E papai fez, só que uma que não era para ele pagar a promessa, era para o meu irmão. Mas ele teve a fé dele, e o meu irmão sobreviveu. É um homem com quase 50 anos hoje. Mas a fé deles era muito grande. E cada um de nós, no momento que está, frequenta a religião, frequenta aquele local que te dá o sentido do amor na sua vida, valorizando tudo isso. Perguntaram para o Dalai Lama qual era a melhor religião. E ele falou: é a que estiver o seu coração. Não existe a melhor. Somos nós que nos sentimos melhor nessa ou naquela corrente religiosa. Porque é o momento de cada um. O momento de entender cada uma dessas questões pelas quais nós estamos passando e a necessidade que nós temos de ter respostas. E no meu caso, o Espiritismo me trouxe muitas respostas. E talvez para muitos de vocês também. E aí teve um videozinho que foi produzido pela FEB, Federação Espírita Brasileira, para um programa de EAD, um curso de EAD. E esse vídeo, esse programa é Transição, a visão espírita para um novo tempo. E o título do vídeo é Objetivo da Vida. E aí eu vi esse vídeo e tirei 3 passagens, perdão, 4 passagens que foram citadas por algumas pessoas. A primeira foi Richard Simonetti. Todos os que aparecem nesse vídeo estão ligados à doutrina espírita. A primeira citação que ele traz é a seguinte: recomendação de Jesus, que devemos buscar os tesouros que as traças e a ferrugem não corroem, e nem os ladrões roubam. Aquele tesouro que é formado pelos nossos valores espirituais. É a valorização da vida, é a valorização dos conhecimentos que você tem. É aquele valor transcendente que a Marlene Nóbrega falou. O outro tem uma postagenzinha que eu já vi nas redes sociais, e lá no Fraternal ela passa naqueles vídeos que ficam, aqueles lances que ficam passando, né, antes da palestra, e a frase é a seguinte: ó:
Quando estiver triste, vá à casa espírita, pois é quando você precisa. Quando estiver feliz, vá para a casa espírita, pois é nesse dia que a casa espírita precisa de seu coração alegre. Independente de como você esteja, vá à casa espírita. Porque se você está triste, é lá que você vai descobrir, vai conseguir um alento. E se você está alegre, tem muita gente que está indo hoje para lá, ou que está vindo para cá, que precisa do seu sorriso, que precisa da sua alegria. E aí, nesse vídeo que eu falei para vocês, tem ela é uma filósofa, mas ela é ligada à doutrina, o nome dela é Astrid Sayegh, e ela diz assim, conviver com o ideal, abraçar uma causa, ter compromisso, ou seja, engajar-se, que é uma forma de nós nos preenchermos e nos realizarmos como existência. Então, se você está feliz, vá à casa espírita, porque é nesse momento que a casa espírita precisa de você. O voluntariado é fundamental. Mesmo o mínimo que eu faça é necessário para que eu possa preencher, muitas vezes, o ócio que está querendo se implantar na minha vida. E uma outra citação que eu retirei desse vídeo é de Haroldo Dutra. Ele diz assim, que nós devemos buscar reconectarmos com os propósitos superiores, enxergando o sentido espiritual da existência, entrando em contato com essa força interior, que é a única capaz de nos sustentar nos momentos desafiadores da existência. Então, que nós possamos sempre nos reconectar com a espiritualidade superior, porque é daí que vai vir a força para nós nos conservarmos, para nós valorizarmos isso que nós temos aqui. Agora, nós temos também uma questão ligada a que muitas vezes dizem, né, que a doutrina espírita nos consola por causa do sofrimento, porque tudo é sofrimento. Tudo é sofrimento? Não. E tem uma pedagoga, Marise Allen, que ela diz, tudo é sofrimento? Não. Mas muitas vezes é por ele que nós crescemos. Evolui-se pela dor? Também. Mas a proposta é que só pela dor se evolua? Não. Não tem que só sofrer para evoluir. Tem que despertar para evoluir. E ela continua que a evolução, o progresso espiritual devem acontecer pela aprendizagem. E que aprender é superar as nossas ignorâncias, as nossas limitações e atingirmos um estado evolutivo dessa nossa existência. Isso acontece pelo esforço de nós sermos melhores, pelo compromisso, pela seriedade. A dor faz parte quando deixamos de cumprir as nossas tarefas. Tem uma frase que eu sempre falo, eu gosto bastante, que ela diz que essa nossa oportunidade encarnatória é apenas um momento fugidio nas inúmeras oportunidades existenciais que nós temos. Então, que nós devemos aproveitar. Então, esse momento aqui que nós estamos encarnados é um momento fugidio das nossas existências. E a vida, a gente sabe que a vida é uma escola, e nós estamos aqui para aprender. E para terminar, eu não vou usar um texto espírita, mas eu vou usar um texto do Mário Quintana. O nome do texto, o poema dele, né, é O Tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas.
Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Daqui a pouco está chegando. Está perto. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já se passaram mais de 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olharia o relógio. Seguiria sempre em frente. E iria jogando pelo caminho as cascas douradas e inúteis das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria: eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido ao tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Mário Quintana. Então, assim é a vida. Então, nós vamos procurar sempre valorizar e conservar, porque isso é a nossa tarefa. Muita paz. Nos preparamos agora para a nossa prece final. Hoje vai ser feita pela nossa irmã Jane. Meus irmãos, nesse momento que temos paz no coração, depois deste banho de bênçãos, vamos elevar o nosso pensamento com gratidão. Gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga que aqui nesta casa está, nos envolvendo, nos amparando, aos nossos mentores espirituais que conosco caminham, que nos fortalecem, nos incluindo naquilo que é melhor a fazermos em cada momento desse nosso passo, dessa nossa caminhada. Agradecer por termos a oportunidade de nos deslocarmos, de estarmos entendendo um pouco mais sobre essa nossa trajetória. Que nós possamos utilizar os ensinamentos nas nossas caminhadas, nesse nosso processo evolutivo, auxiliando a todos aqueles que conosco caminham, que nos nossos caminhos se cruzam, que tenhamos a palavra amiga, o sorriso, o abraço, acalentando o sofrimento, mas também dividindo as vitórias e as alegrias. Vibrarmos com uma energia de luz e paz a todos aqueles nossos irmãos que necessitam de oração, que necessitam das nossas preces, mas que ainda não despertaram para pedir. Olhar por este mundo que estamos, por toda a humanidade, orando e vibrando, sempre com o amor do Cristo. Que possamos retornar aos nossos lares em paz, em tranquilidade, mas principalmente levando para cada um desses nossos lares as boas vibrações que aqui recebemos. E assim, Pai, pedimos a Tua permissão para encerrarmos neste plano as atividades desta noite, dizendo graças a Deus, e que assim seja. Obrigado a todos pela presença, pelo silêncio respeitoso e que possamos seguir para os nossos lares na paz do Mestre. Uma boa noite a todos. Gratidão.